Olá, nossa quinta aula de Direito Processual do Trabalho 2 vai tratar de embargos no TST e agravo regimental. Esses recursos são próprios do processo do trabalho, mas além deles, nós vamos tratar de dois outros recursos que não são próprios, não são típicos do processo do trabalho, mas estão previstos na Constituição Federal: o recurso ordinário constitucional e o recurso extraordinário, que se aplicam também ao processo do trabalho. Os embargos no TST. É importante a gente lembrar como é a estrutura e o funcionamento do TST. O tribunal é composto de 27 ministros. Há quem utilize o recurso mnemônico dizendo assim: TST é 30 sem 3. 30 menos 3 dá 27. Então, aí nós teríamos os 27 ministros no TST. Mas esses 27 ministros, eles não atuam apenas no pleno. Eles se dividem em 8 turmas julgadoras. Além disso, existem as sessões de dissídio individual e também a sessão de dissídio coletivo. Isso vai ser importante para a gente entender a competência dos embargos no TST, quando se trata de embargos infringentes e quando se trata de embargos de divergência. A divisão do TST em turmas e em sessões é feita para melhorar a prestação jurisdicional, porque são muitos e muitos processos para serem julgados todos os anos. Só para se ter uma ideia, e aí a gente tem uma notícia retirada do site do tribunal, o ano passado teve turma julgadora que julgou mais de 40 mil processos. E outras ficaram perto disso, ou na média de perto de 40 mil processos. É um número inimaginável para juízes de outros países, por exemplo. Isso acontece também no nosso TRT, que julga muitos e muitos processos. Nós temos notícia aqui também no nosso site sobre o número de processos julgados na Justiça do Trabalho, no TRT 13, o ano passado. Isso demonstra a importância que tem a nossa justiça para a sociedade. São milhares de trabalhadores que batem às portas do Poder Judiciário pedindo justiça nas relações de trabalho. É claro que esse serviço pode ser melhorado, deve ser melhorado, mas não é admissível se espalhar como foi feito no ano de 2017, quando se queria aprovar de todo modo a reforma trabalhista, a fake news de que só o Brasil é que tem justiça do trabalho. Chamaram até de jabuticaba, como se jabuticaba só desse no Brasil. E a justiça do trabalho existe em vários outros países, da Europa, da América. Lá eles também têm juízes que julgam ações trabalhistas. E em alguns países que não têm esses juízes, há uma tendência para se especializar magistrados no julgamento da relação entre capital e trabalho. Talvez uma das lições até sofridas que nós vamos ter com essa pandemia do Covid-19 é de valorizar mais o trabalho humano. Não apenas idolatrar o capital. Já ouvi notícias de que, com o fechamento das fronteiras na Europa, está havendo problema de falta de trabalhadores para a colheita.
E esses trabalhadores normalmente são imigrantes. Os morangos plantados nos campos da Europa não vão se colher sozinhos. Por isso é importante valorizar o trabalho humano e as instituições que cuidam para que haja respeito à dignidade do trabalhador. Afinal de contas, o capital não pode ser tudo na nossa vida. O capital não é tudo foi o título que eu dei a uma monografia que escrevi anos atrás e que está publicada no site Juiz Navigandi. Nesta monografia, eu inicio com a provocação do humor de Milor Fernandes, que diz: o capital não é tudo. Sim, irmã, Eva, afinal, tinha só uma maçã. Eu chamo a atenção nessa monografia, em que trata de apontamentos da história do nosso direito do trabalho, para que a gente não faça essa idolatria do capital, mas valorize a importância do trabalho na construção de nossa história. Voltando aos embargos no TST, nós vamos ter dois embargos: os embargos de divergência e os embargos infringentes. Os de divergência são cabíveis quando houver divergência entre decisões de turmas do TST. E os infringentes vão acontecer quando a sessão de dissídios coletivos tiver uma decisão que não seja unânime. E aí nós temos a competência. Quem julga os embargos de divergência não é o pleno do tribunal, mas a sessão de dissídios individuais 1. E quem julga os embargos infringentes é a própria sessão de dissídios coletivos, aquela que anteriormente não deu uma decisão unânime. O que parece assim, meio contraditório, como é que o mesmo órgão julgador vai julgar de novo um processo apenas porque a decisão não foi unânime. Esse instituto dos infringentes vem do direito português antigo. Nós importamos esse instituto, depois Portugal deixou de lado a questão dos embargos infringentes e nós continuamos residualmente com esses embargos infringentes. Apesar de que o Código de Processo Civil atual não fala mais em embargos infringentes. Houve até uma discussão posterior se continuava ou não com a existência desses embargos no nosso processo. No caso do processo do trabalho, eles continuam existindo apenas nesse caso de decisões não unânimes da seção de dissídios coletivos em processo de sua competência originária. Dando um exemplo, há um dissídio coletivo dos trabalhadores do Banco do Brasil ou da Petrobras. E nesse dissídio, a competência ela é originária da seção de dissídios coletivos, é do TST, porque os trabalhadores estão em vários lugares do país e em territórios, em locais que não são abrangidos pela jurisdição de um único TRT. Daí, quando chega esse dissídio coletivo no TST, se a decisão não for unânime, cabe os embargos infringentes, que na verdade não é bem um duplo grau de jurisdição, é um novo exame, um duplo exame pelo mesmo órgão. Mas aí pelo menos se dá direito a que a parte tenha o direito a recorrer de uma decisão que foi dada em única e última instância. Os infringentes estão somente no TST. No passado, havia os embargos infringentes nas juntas de conciliação e julgamento, que era um órgão colegiado. Depois não faz mais sentido se falar em embargos infringentes
nas varas do trabalho, embora o texto da CLT continue no artigo 652C a falar em embargos, que dá a entender que aqueles embargos seriam embargos infringentes, só que eles não existem mais. A súmula 133 do TST, que foi cancelada, dizia justamente isso, que nos embargos infringentes perante as juntas, não era necessário notificar as partes com relação a esses embargos infringentes, mas foi cancelado porque não há mais embargo infringente, já que não há mais nem junta de conciliação e julgamento. Também são incabíveis nos tribunais regionais do trabalho. Este artigo da CLT vai dizer que não cabe recurso para o pleno dos tribunais das decisões dadas pelas turmas. Daí nós temos esses dois tipos de embargos que são exclusivos do Tribunal Superior do Trabalho. A natureza jurídica desses embargos é de recurso. Isso porque existem embargos que têm natureza jurídica de ação. Os embargos de terceiro, por exemplo, têm natureza jurídica de ação, mas esse embargo tem natureza jurídica de recurso. A finalidade é uniformizar essa jurisprudência nesses dois casos que nós já falamos. Ou quando há divergência nas decisões das turmas, ou quando há uma decisão que não é unânime na competência originária do TST, no caso da seção de dissídios coletivos. Quanto ao cabimento, nós vamos ter a CLT no mesmo artigo 894, falando tanto dos embargos infringentes quanto dos embargos de divergência. E diz aqui a CLT, no seu artigo 894, que vai caber os embargos no prazo de 8 dias, o prazo é aquele prazo comum dos demais recursos, de decisão não unânime de julgamento. Esse primeiro aqui se trata do caso de embargos infringentes. E o inciso segundo vai tratar dos embargos de divergência. A regulamentação, portanto, está no mesmo artigo da CLT. Existem algumas exigências no procedimento para se comprovar essa divergência, que vocês podem ver na súmula 337 do TST, que vai tratar não só das exigências para esses embargos, mas para o recurso de revista. O que é que a parte deve fazer? Quais são as peças processuais que a parte deve apresentar para comprovar que houve realmente a divergência? E é possível também que haja esse embargo de divergência no rito sumaríssimo, como se vai ver também nessa súmula 458 do TST. Passamos agora ao agravo regimental e ou interno. Dizia-se que o agravo interno era o previsto na legislação, enquanto regimental, aquele previsto no regimento dos tribunais. O que nós temos hoje é que esses agravos são previstos ao mesmo tempo na legislação, a exemplo do texto da CLT, e também no regimento interno dos regionais e do TST. E eles decorrem da decisão monocrática de um desembargador ou de um ministro do TST. Os tribunais são órgãos colegiados, mas delegam poderes a um julgador em determinadas situações, para fazer, por exemplo, o juízo de admissibilidade de um determinado recurso. E nesse caso, daquela decisão monocrática do julgador, cabe o agravo regimental ou agravo interno. E esses artigos que nós indicamos no slide tratam dessas possibilidades de agravo regimental e de agravo interno. O prazo é aquele prazo comum de 8 dias, e nós citamos aí a Instrução Normativa
39/2016, que vai dizer expressamente que o agravo tem um prazo de 8 dias, a exemplo de outros recursos, excepcionando apenas os embargos de declaração. A competência para julgar esse agravo é do órgão colegiado daquele julgador, do desembargador ou do ministro, prolator da decisão. E se vocês quiserem, podem consultar o regimento interno, tanto do nosso TRT 13, nesses artigos que estão aí indicados, como também do TST, para saberem como se dá a tramitação do agravo regimental ou agravo interno. E para finalizar, nós vamos tratar desses dois recursos que, como eu disse inicialmente, não são típicos do processo trabalhista, mas em algumas situações são utilizados também no processo do trabalho. Então é o recurso ordinário constitucional e o recurso extraordinário, ambos previstos no artigo 102 da Constituição Federal. Nós temos aqui o artigo 102, trata da competência do Supremo Tribunal Federal. No inciso 2º, vai dizer que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar em recurso ordinário, habeas corpus, mandado de segurança e habeas data, além do mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores. O Tribunal Superior do Trabalho é um tribunal superior. Geralmente não vai julgar habeas corpus, mas julga mandados de segurança da sua competência. Então, nesse caso, se o TST vai julgar um mandado de segurança em única instância, na competência originária, e nega o mandado, cabe recurso ordinário constitucional para o Supremo Tribunal Federal. E no inciso 3º é que nós temos um recurso extraordinário, daquelas causas que são decididas em única ou em última instância, nesses casos que são discriminados nas letras A até D da Constituição. Então, também vai caber recurso ao Supremo Tribunal Federal, mas aí não é o chamado recurso ordinário constitucional, e sim um recurso extraordinário. E nós trazemos aí algumas hipóteses de cabimento do recurso extraordinário em decisões em única instância trabalhista, no chamado processo de alçada, aqueles processos que são no máximo até 2 salários mínimos. Hoje é bastante raro, mas desse processo, segundo a Lei 5584/70, não cabem recursos. Os processos são julgados na primeira instância e não cabe recurso, a não ser o recurso extraordinário. Além dessas outras hipóteses que nós citamos no slide. E, em última instância, alguns exemplos. Decisões das turmas do TST em recurso de revista, ou do pleno do TST quando julga inconstitucionalidade de lei, são exemplos de julgamento em última instância de que cabem recursos extraordinários. Eu não falei especificamente de um outro tipo de recurso que, por vezes, é citado em manuais de direito processual do trabalho, o chamado pedido de revisão. Por isso, vou falar apenas rapidamente, sem trazer especificamente esse recurso, porque, a bem da verdade, hoje não é mais um recurso. Havia ainda a previsão na Lei 5584/70, e consta ainda lá essa previsão, de que quando a petição inicial não fixar o valor da causa, cabe ao juiz fixar esse valor. E da decisão do juiz que fixar o valor da causa, cabe
o recurso ou pedido de revisão desse valor ao TRT, no prazo de 48 horas. Ocorre que, com a mudança na legislação, primeiro instituindo o rito sumaríssimo, e depois com a chamada reforma trabalhista de 2017, não se permite mais que a parte entre com a petição sem indicar os valores. Tem que indicar o valor de cada pedido. Então não há mais essa possibilidade do juiz fixar o valor da causa quando o valor for indeterminado. Essa discussão sobre o valor da causa vai ser feita, se o reclamado assim quiser, na contestação, na defesa, e depois pode ser objeto de um recurso ordinário. Daí porque não se fala mais em recurso de revisão e nem pedido de revisão enquanto um recurso. Com estes recursos que trouxemos hoje, nós terminamos o nosso assunto de recursos no processo do trabalho. Façam outras leituras, aprofundem essa discussão com outros materiais, que só vai enriquecer esse nosso estudo do direito processual do trabalho, referente especificamente aos recursos. Obrigado e até a próxima.